Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, que apertem o sininho, que compartilhem, dêem um like e ajudem a divulgar o nosso canal, que precisa de mais seguidores. E não se esqueçam de adquirir os livros Pelas Entranhas da Cultura Rock e Música Brasileira e Cultura Popular em Crise, que estão no portal da Amazon. Cliquem na lacuna, digitem os respectivos títulos e vão lá. Tem versão de e-book e tem versão de livro impresso. Uma boa leitura e conto com vocês nesse apoio. Pois bem, o tema de hoje é a movimentação política na crise do governo Jair Bolsonaro. Pois bem, eu fiz as seguintes anotações que eu vou ler aqui para vocês sobre algumas das notícias mais destacadas nos últimos 2 dias, no domingo e segunda-feira. Paulo Marinho revelou em entrevista à Folha de São Paulo que Flávio Bolsonaro foi avisado pela Polícia Federal em 2018 de uma operação na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro contra o filho do presidente Jair Bolsonaro, então deputado e hoje senador. A operação foi adiada para favorecer a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro. Paulo Marinho, suplente de Flávio e ex-aliado de Jair Bolsonaro, e também conhecido por ter se relacionado nos anos 80 com a atriz Maitê Proença, com quem o empresário teve uma filha, Maria, hoje grávida, Paulo Marinho afirmou que Flávio teria sido previamente informado das investigações contra o filho de Jair. A revelação também fez o Ministério Público Federal pedir o desarquivamento das investigações sobre o esquema das rachadinhas de Flávio com o ex-segurança da família Bolsonaro, o ex-policial Fabrício Queiroz. É o caso das laranjas, realmente que poderia abalar seriamente o governo Jair Bolsonaro e comprovar a ligação do chamado capitão com os milicianos, porque Fabrício Queiroz é um miliciano também. Ele é um dos milicianos, tem sua base no condomínio de Rio das Pedras, em Jacarepaguá, próximo à Barra da Tijuca. E aí, esse envolvimento com as milícias, que são grupos paramilitares, são, portanto, ilegais. E isso poderia, se não fosse as conveniências que impedem alguma investigação, alguma condenação maior, se não fosse essas conveniências, o Jair Bolsonaro teria saído do poder, porque a denúncia é gravíssima. É um escândalo terrível de envolvimento de Jair Bolsonaro com milicianos. E o Fabrício Queiroz era considerado amigo da família, era como se fosse um parente. Ele tinha um status de um primo, de um BFF, de um amigo de infância de Jair Bolsonaro, pois é. E aí vamos lá, e aí nessa bagunça de Jair Bolsonaro temos uma outra coisa gravíssima, que é o troca-troca no Ministério da Saúde, que o humorista José Simão chamou de Ministério da Saída. Pois bem, o Ministério da Saúde tenta analisar propostas de novos titulares para substituir o Nelson Taik e também fazer sair aquele Eduardo Panuello, que era o interino, e parece que não vai ficar no cargo. Aí tem outros cotados. Tem a Nise Yamaguchi, que defende o uso da cloroquina e contestou os estudos sobre os efeitos colaterais do remédio. E aí ela acha que a cloroquina cura, que não tem efeito colateral, que pode tomar de forma prescrita, podemos dizer, que não vai haver problema sequer com pessoas que sofrem problemas cardíacos. E aí tem um outro cotado também, que é o olavista Ítalo Marcilli. Ele também contestou a Covid-19 e ainda por cima ele foi irônico, ele usou sarcasmo, chamou a doença Covid-19 de
uma porra de vírusinho que não mata. E isso apesar da Covid-19 estar matando adoidado um monte de pessoas, inclusive vários bolsonaristas no Brasil. Pois bem, aliás, falando em bolsonaristas, tivemos no último domingo as manifestações a favor de Jair Bolsonaro, que foram realizadas em várias partes do Brasil. Em Porto Alegre, bolsonaristas foram xingados de fascistas e de gado, né? Em Niterói, no bairro de São Francisco, um bolsonarista que estava comandando uma manifestação, ele de repente gritou com a polícia, né? Quando a polícia veio interpelando ele, e aí ele foi detido. Ele foi detido por desacato à autoridade, né? E isso realmente é irônico. Toda vez que um bolsonarista é detido pela polícia, aí tem aquela ironia, né? Porque os bolsonaristas defendem tanto a intervenção militar, e aí quando a polícia vem, prende eles por causa de algum abuso, eles não gostam, eles ficam em pânico, ficam em paranoia. Teve até um episódio passado, antes, acho que provavelmente no Paraná, que um bolsonarista, quando o policial deu ordem de prisão para ele ficou gritando, pai é! Pai é! É uma coisa... é uma coisa até ridícula, porque muitas vezes os bolsonaristas são tão patéticos que eles chegam a ser engraçados, eles chegam a oferecer um humor involuntário, apesar deles serem violentos e preocupantemente vingativos, né? Como até no próprio caso do Paulo Marinho, que ele sofreu ameaças de morte de bolsonaristas por causa da revelação que eu falei ainda há pouco. E por isso o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que agora é rival de Jair Bolsonaro, ele ofereceu o serviço de segurança para escoltar o Paulo Marinho, né, que agora não pode mais sair sozinho diante de revelações que atingem em cheio a família Bolsonaro. Mas voltando então às atividades dos bolsonaristas no último domingo, houve em Brasília poucas pessoas, né, compareceram ali no local. E aí se vê, através de uma vista aérea, que essas pessoas tiveram que ficar juntas numa aglomeração, até contrariando as recomendações de distanciamento humano pela Organização Mundial de Saúde. Mas aí as pessoas tinham que ficar juntas porque existe um truque da falsa multidão, ou seja, quando as pessoas são poucas, uma multidão pequena se junta, dá para fazer um ângulo de fotografia teleobjetiva, ou seja, uma fotografia de perto, com as pessoas assim quase que de close, e aí aí se cria uma falsa impressão de que está tudo cheio, está muito cheio. Se encaixa num ângulo de fotos cerca de 30 pessoas, fica pensando que são milhares ali. É só fotografar de pertinho pela teleobjetiva e aí dá-se essa impressão. Agora, no mesmo protesto pró-Bolsonaro, protesto contra a OMS, podemos chamar, nesse evento uma funcionária atacou a repórter da TV Bandeirantes local, Clarissa Oliveira, com uma bandeirada. E isso é completamente estúpido, porque o que os bolsonaristas fazem com a bandeira do Brasil é de uma coisa ridícula, de uma explícita, escancarada profanação e desrespeito à bandeira brasileira, ao símbolo nacional. E esses caras ainda se autoproclamam patriotas. Pode isso? Aí a jornalista registrou um boletim de ocorrência e a funcionária que a atacou disse que foi sem querer, que foi um acidente, só para tentar se livrar de alguma condenação, né? De alguma condenação criminal. Nessas ações bolsonaristas houve como destaques das suas pautas, a reivindicação de reabertura total do comércio e fim do isolamento social, a adoção da cloroquina como remédio para a Covid-19,
assim, como um remédio comum, como se tivesse cura confirmada, o que não é verdade. E aí também essas manifestações, né, mostraram também, pelo menos no caso de Brasília, um caixão simbólico representando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que antes era o herói desse pessoal, era o herói absoluto, era o super-homem, era o segundo filho de Deus. E agora o cara virou vidraça pelo mesmo pessoal. E isso numa questão de 4 anos. E além disso, os bolsominions ensandecidos em Brasília, ao receberem Jair Bolsonaro, se comportaram pateticamente e gritaram imediatamente: cloroquina, 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 cloroquina. Realmente, a única vantagem que os bolsominions têm é que eles são muito sinceros. Mas isso é um outro assunto que merece um comentário prolongado numa outra oportunidade. Agora, para completar esse roteiro, essas menções todas, essas informações todas, aí tem, mais uma vez, a lamentável atitude do Ciro Gomes de xingar as esquerdas, de criminalizar as esquerdas, em vez de ser um potencial aliado delas, ainda que condicional. É um comentário bastante rabugento, uma atitude extremamente arrogante e até politicamente suicida. Porque Ciro Gomes, que desde 2018 poderia se aliar com o PT, poderia se aliar com um bloco de esquerdas para combater Bolsonaro, ele se recusou disso. E ficou em desvantagem, ele ficou praticamente isolado por causa disso. Ele só surfou na onda dos antipetistas, e aí o Ciro acabou, sem querer, favorecendo Bolsonaro. E aí, mais uma vez, em entrevista ao jornalista Fábio Panunzio, que está surpreendendo como um jornalista progressista, eu mesmo não fazia fé nele, mas ele já está indo de maneira bastante exemplar no seu canal TV Democracia. Aí, claro, como um jornalista, Fábio Panunzio recebeu o Ciro Gomes, normalmente, ali, né? E o Ciro nas suas opiniões, que voltou a fazer ataques bastante infundados aos portais Diário do Centro do Mundo e Brasil 247, que Ciro, levianamente e de maneira equivocada, acusou-os de serem o gabinete do ódio da esquerda. E o Ciro Gomes ainda acrescentou que o gabinete do ódio foi invenção do Partido dos Trabalhadores, foi invenção de Lula. O que isso não procede. Porque se observa bem, o Diário do Centro do Mundo e o Brasil 247 são portais de informação cuja coisa que não fazem é ódio, a transmissão de ódio. Eles são bastante sensatos, eu ouço muito esses canais, né? E aí, esses programas, eles partem para o debate de ideias, e ali as pessoas são calmas, até bastante amistosas, bastante solidárias, bastante positivas nas suas agendas, né? Então, o Ciro Gomes está completamente errado. Completamente errado. Ele que está se aliando com o DEM, está se aliando com o Rodrigo Maia, que está se aliando com o Jair Bolsonaro, né? O Ciro está costurando alianças entre o PDT e o DEM em várias chapas para governadores estaduais, para prefeitos também, né? E ele acaba desmoralizando e dividindo as esquerdas, pelo menos é a finalidade dele, né? As esquerdas, evidentemente, estão enfraquecidas por muitos erros, mas Ciro Gomes só complica demais as coisas, em vez de poder ajudar a resolver algum problema, né? Aí Ciro se queima, poderia ser um grande político, mas com essas atitudes mesquinhas ele vai se tornando uma espécie de anão político. Ele acaba se diminuindo muito, se tornando o anão dos anões, que nada contribui para
pelo menos a reação das forças progressistas quanto a esse cenário terrível que vivemos. Bom, ficamos por aqui, desejando abraços a todos, muita saúde, fiquem em casa, não brinquem com o coronavírus, né? Tomem muito cuidado e a gente aguarda até nosso próximo vídeo, nossa próxima postagem. Um abração e até lá!